E quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu diz: Senhor, se eu roubei ou se eu defraudei, eu quero devolver 4 vezes mais. Arrependimento é que traz salvação, não é cura nem milagre que traz salvação. E naquele momento que ele diz: se eu defraudei, eu quero devolver, o Senhor diz para ele: hoje chegou salvação nesta casa. Porque só arrependimento traz salvação. Por isso que quando tem arrependimento tem quebrantamento. Quando tem arrependimento tem presença. Quando tem arrependimento o milagre acontece. Quando tem arrependimento a presença de Deus, ela começa a invadir o ambiente e tomar conta da nossa vida. Por isso que nós precisamos ser sensíveis à presença de Deus. Nós precisamos entender que maior do que o milagre é a salvação. Precisamos de milagre. Todo mundo precisa de milagre, mas precisa entender que nós precisamos viver na presença do Senhor. E Ele precisa viver dentro de nós, como diz a palavra do Senhor, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos nos conscientizar. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor com esses pensamentos, que Ele é maior do que o milagre, que Ele é maior do que a bênção, que Ele é maior do que tudo, nós começamos a viver uma vida diferente com o Senhor. Ele começa a revelar aquilo que você não queria que Ele revelasse. Ele começa a te usar de uma forma que você não queria que Ele te usasse. Ele começa a fazer coisas sobrenaturais. Por quê? Porque quando você tem uma chama dentro que arde 24 horas pela presença, a presença vai estar contigo o tempo todo, meu filho. E ela diz mais, que quando ela começa a estar dentro de você por conta da fome e da sede que você tem pela presença, isso começa a te deixar diferente. Como é que é, pastor? Você começa a ter discernimento, você começa a ter agora visões, você começa a ter a sensibilidade se Deus está, se Deus não está. Você começa agora a andar e entender quando Deus Ele quer operar, quando Deus quer fazer. Você fica conectado com o céu a ponto de você compreender o que é que está acontecendo no ambiente. Tem gente que está na igreja, não fecha os olhos no momento, nem na hora da oração fecha os olhos. Eu fico pensando, quando é que uma pessoa dessa vai receber um milagre, Senhor? Está tão desejoso pelo milagre. Está igual a Ana fazendo as orações secas. Senhor, me dá um filho. Para quê? Para mostrar na cara de Penina. Não, para isso eu não dou não. Senhor, eu estou sendo perseguida. Sim, problema teu. Não, mas me dá um filho para mostrar que tu é Deus. Não, não precisa disso não. O que eu quero te dar é maior do que esses pensamentos medíocres. É maior do que esses propósitos que tu tem. Por isso que a palavra do Senhor diz: os planos de Deus são maiores do que os meus. Os planos do Senhor são maiores do que os meus. Quando Ana faz a oração diferente, ela diz: Senhor, me dá um filho. Para quê? Se tu me der um filho, eu dou para a tua casa, Senhor. A casa de Deus estava precisando de um profeta, de um menino para a manutenção. Me entenda, quando nós pensamos no reino, o reino pensa sobre nós e começa agora a fazer milagres sobre a nossa vida. Se nós não pensarmos assim, os céus nunca vai pensar sobre a nossa casa e sobre mas o reino vai fazer algo por mim, por você. Tem gente que vem para a igreja, conhece a palavra, conhece tudo, mas não prega para ninguém. Tem gente que sabe orar, ora pela madrugada, ora toda hora, mas não tem condição de, não tem a capacidade de chegar sobre a cabeça de alguém. Está doente, está enfermo, deixa eu orar por você, moço. Que é um ministério de microfone, mas o ministério lá fora não exerce. O ministério primeiro ele começa lá fora, para depois chegar aqui e as coisas começam a acontecer. Primeiro você é crente lá fora. Primeiro você exerce o ministério lá fora. Primeiro você declara: Deus está comigo 24 horas. Ele não só está na igreja. A igreja é exatamente uma extensão. É onde eu me abasteço. É onde eu sinto a presença. A igreja é exatamente o lugar que eu venho para recarregar as baterias. Porque uma brasa, quando ela está fora do braseiro, ela vai se apagando, se apagando, se apagando. É ou não é? 15 dias sem vir para a igreja, aí vai se apagando. Mas a brasa, quando ela está junto com as outras brasas, a tendência é o quê? É somente aumentar o calor e o fogo que ela possui. Quero dizer para você: não viva sem Ele, congregue, esteja na casa do Senhor.
Mas eu quero falar hoje, nesta noite, sobre o Espírito Santo de Deus. Entenda. Lá em Atos capítulo 2, vai dizer que tinha 120 crentes. Aqueles 120 crentes estavam reunidos com um propósito. 120 crentes estavam com fome, porque Jesus havia feito uma promessa: não saia de Jerusalém até que sejais revestido de poder. Que poder é esse? Conhecimento da palavra? Não. Que poder é esse? Conhecimento agora dos milagres que Jesus fez? Não. Que poder é esse, pastor? É um poder que não dá para explicar. É algo que não dá para compreender. Eu quero dizer que esse poder é algo que somente o Espírito Santo ele te dá. Ele faz com que você seja o que você jamais seria, que você chegue aonde jamais chegaria. Eu estou falando de uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Então entenda, você já ouviu falar sobre o Pai, você já ouviu falar sobre o Filho que morreu na cruz, o Pai que criou tudo lá em Gênesis. Mas em Atos capítulo 2 apresentado, em João capítulo 14, o Senhor já declara: Ele vai vir, e Ele vem para consolar, Ele vem para te abraçar, Ele vem com um propósito, Ele vem exatamente para que possa, agora no momento de choro você ter alegria, no momento que você não tiver força para orar, Ele vai orar com gemido inexprimível. Quando você não tiver força para caminhar, Ele vai te carregar no colo. Que é esse? Esse é o Espírito Santo de Deus. Quando você menos pensar, Ele está ao teu lado. Quando você não tiver força, Ele está contigo. Quando você pensar em desistir, Ele diz: não vai desistir. Ele vai te empurrar, Ele vai abrir a porta. O Salmo 46 vai dizer: Ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Quando você pensar que não tem jeito, Ele chega, apresenta as tuas angústias diante do Pai e diz: Pai, socorre. É Ele que eu estou falando. Eu estou falando de uma presença que quando você sente, você não sabe explicar, mas você só sabe chorar. Então entenda, Ele é o que dá crescimento, Ele é que dá sabedoria, Ele é que dá inteligência. Se quer inteligência, então pede para Ele, Ele te dá inteligência. Quem é Ele? Ele é o Espírito Santo. Ele é aquele que abre a tua mente, o teu coração, a tua alma. Ele é exatamente aquela pessoa que você não entende como é que é, mas Ele opera e está contigo o tempo todo. E diz mais: tenha cuidado, porque Ele é muito sensível. Ele é o amor puro. Como é que é, pastor? Ele é o puro amor. Quando Ele chega dentro de você, você começa a amar aqueles que te odeiam. Quando Ele entra dentro de você, você começa a perdoar quem te machucou. Quando Ele entra dentro de você, você começa agora a chorar e dizer: porque eu estou chorando, eu amo fulano, eu amo ciclano, eu quero pregar para ele, eu quero ver ele salvo. Quem é isso? O que é isso que está acontecendo? É a presença do Espírito Santo que está dentro de você. Paulo vai dizer: Apolo prega. Então ele vai dizer: eu também estou pregando, eu também estou ali pregando a palavra, estou ensinando, mas só quem vai dar crescimento é o Espírito Santo, porque não adianta uma palavra em terra seca. Então entenda, Ele é aquele que molha, que abre o coração, que transforma o coração de pedra, que muda a situação. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a terceira pessoa da Trindade, e quem conhece Ele, canta um hino que você jamais vai esquecer. Que hino é esse, pastor? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Como é que é isso? Porque é uma experiência sobrenatural. Você começa a cantar louvores o dia todo. Quando você tem encontro com Ele, tudo muda na tua vida. Coisas que era para dar errado começa a dar certo. Quem não gostava começa a gostar. Quem olha para você diz: tem um brilho. Não é um brilho da maquiagem, não é da Mary Kay, é um brilho do Espírito Santo. Só tem esse brilho quem ora, só tem esse brilho quem está rendido na presença, só tem esse brilho quem simplesmente é dependente dele 24 horas. Se é de manhã, você está ouvindo louvores. Se é de tarde, você está ouvindo louvores. Se é de noite, você ora. Se está dormindo, quando acorda, já está pensando na presença, já está louvando. Ei, isso é os apaixonados que simplesmente não conseguem se apartar dele, porque Ele é o próprio amor. Ele nos invade. Billy Graham vai dizer que no primeiro momento que conheceu o Espírito Santo, uma luz muito forte invade o seu quarto.
E quando invade o seu quarto, naquele momento aquela luz é muito forte. Ele não consegue ver quem está através daquela luz, quem está depois daquela luz. E ele vai dizer que depois daquele dia a sua vida nunca mais foi a mesma. Então entenda, quem tem experiência com o Espírito Santo, nunca mais você é o mesmo. Pastor, eu era maconheiro, eu era traficante, eu era bandido, eu era assim, eu era assado. Mas quem tem experiência com o Espírito Santo nunca mais vai ser a mesma pessoa. Entenda, quem tem uma experiência com o Espírito Santo, ele é transformado. Ele erra, mas ele sabe que o Espírito, seu amigo, não quer aquilo para ele. E ele começa a se redimir, ele começa a pedir perdão. Ele começa a dizer: Senhor, não quero isso, porque o Senhor não quer. O Senhor é meu amigo. Então, Billy Graham, ele vai dizer que quando ele tem aquela experiência, a mãe dele diz: meu filho, venha tomar café. Ele diz: já não sente mais fome, porque a presença preenche. Preenche a fome, preenche as ansiedades, preenche, sabe, aquela insatisfação. A presença de Deus, ela preenche tudo que você quer. Por isso que muitas vezes tem pessoas que estão ansiosas. Por quê? Porque está longe da palavra, está longe do Espírito, está longe da presença. Tem pessoas que simplesmente está preocupado com coisas que simplesmente não vai te edificar. É sinal que você está se afastando do trono. É sinal que você está se afastando da presença. Por quê? A paz que excede todo entendimento está com o Espírito Santo. Se você chega perto dele, não tem como, é contagiante aquela paz. Você tem paz em meio à guerra. Está guerra, mas você consegue ter paz. Está uma tribulação, mas você consegue descansar. Por quê? Ele diz a palavra do Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então ele é aquele que vai, sabe, trazer algo que você não vai compreender. Ele vai fazer coisas que você não vai entender, mas ele é o Espírito de Deus cuidando de você. Como é que é isso, pastor? Não dá para entender, só dá para sentir. Se você tentar entender ele, porque tem gente que tem vergonha dele. Não, eu quero caminhar com ele lado a lado. Ei, tem hora que eu estou no carro. Eu estava agora à tarde ali, e eu vinha andando, e daqui a pouco eu estava falando em línguas, e eu disse: meu Deus, nem para desviar eu presto mais. Porque o Espírito Santo não me larga para nada. Aonde eu estou, ele está comigo, mesmo se eu lembrar dele. Mas ele está tocando e dizendo: eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui. Como é que é? Eu sinto a presença e começo a falar em línguas de uma forma. Ei, não dá para entender. Tem hora que meu filho, minha filha olha assim e diz: pai, hoje até aqui está falando em línguas. Pois é, eu não consigo me apartar dele. Eu nasci para isso e vou morrer para isso. Eu vou gastar a minha vida diante do altar. Se alguém acha por sua vida preciosa, Paulo está dizendo nesta noite para você, igreja: eu não tenho a minha vida como preciosa, mas eu trago as marcas de Cristo sobre a minha vida. Se é para sofrer, eu sofrerei. Se é para passar o processo, eu passarei. Trago sobre mim as marcas de Cristo. Trago sobre mim as marcas do Senhor. Evangelho é luta, mas evangelho é vitória. Crente pode ser humilhado, mas se prepara que quando der a volta por cima, ele vai humilhar até aqueles que não queriam ser humilhados. Mas compactuaram na humilhação. Um dia Mardoqueu prepara a forca, né? Amã prepara a forca para Mardoqueu. Prepara, tá bom. Deus está vendo quem está preparando forca. Deus está vendo, sabe? Descansa teu coração, fica tranquilo. Somente caminha na presença do Espírito Santo. Deixa as coisas acontecer. Pastor, está dando tudo errado. Está dando tudo errado por enquanto, mas o Espírito Santo está dizendo: aguarda para tu ver o milagre. Aguarda para tu ver a resposta. O inimigo não vai prevalecer, diz o Senhor nesta noite. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
Você é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu falei essa semana e o irmão chegou para mim. Eu falei domingo e disse: coloca na tela Malaquias 3:18, porque Deus vai fazer milagre essa semana. Então vereis outra vez entre o justo e o ímpio. Então vereis outra vez entre o que serve e o que não serve. Deus está fazendo milagre naqueles que têm honrado a presença de Deus. Deus está preparando milagre para você. Deus, eu sirvo a ti, Senhor, mas o preço é muito alto. Fique tranquilo que o milagre vai ser tão grande. Só que vão vir proposta, como chegou para a menina e disse assim, ó. A proposta disse assim, ó, tá demorando o rapaz do INSS vir fazer a avaliação, tá? Rapaz, acenda uma vela vermelha, acenda uma preta, faz assim. Ela disse, o quê? O voto que eu fiz foi no altar. Se o altar não fizer, o diabo não tem a oportunidade de trazer milagre para minha casa, não. O meu negócio é com o céu, não é com a terra, nem com o diabo, não. Ei, eu quero dizer para você, Deus fez maior, Deus fez mais do que ela pediu e do que ela estava em mente dizendo. Deus assim, Deus fez maior. Meu negócio é com o céu, não é com a terra. A terra nunca vai me compreender, porque a palavra do Senhor diz que quando eu tenho um negócio com o céu, a terra está sendo minha inimiga, porque não compreende as coisas do céu. É desse jeito. Tem hora que você vai ser incompreensível, tem hora que você não vai ser entendido, mas Deus está dizendo, eu te conheço, eu sei quem é você, e eu sei o negócio que você tem comigo, meu filho. Eu sei o negócio que você tem comigo. Honrarei os que me honram, honrarei os que me honram. Se prepare para o dia da batalha. Diz assim, prepara o cavalo para o dia da batalha, mas quem grita o grito de vitória é aqueles que vêm em nome do Senhor. O homem prepara a carruagem de ferro, o homem prepara o revólver para assaltar. Aí o Senhor diz, nele não toca, não adianta tocar, porque não vai chegar. Não adianta disparar, porque vai pinar. O Senhor está dizendo nesta noite, eu guardo o meu dos pavilhões, eu guardo e protejo aqueles que são meus. Descansa para tu ver. Como é que é isso, pastor? Quando a gente começa a andar com o Espírito Santo, ele começa a trazer uma paz que você não entende. E aquilo que você não tinha coragem, agora ele vai te dar coragem. Por quê? Porque ele vai te dar espírito de ousadia. Para quê? Para falar a palavra dele. Há um espírito de ousadia que você é tímido, mas daqui a pouco você está profetizando. Como é que é isso, pastor? Não dá para entender, meu filho. É o Espírito Santo. Não tenta entender, não. Só obedece o que ele mandou fazer. Só faz o que ele mandou. Mas, pastor, eu não falo com ninguém, eu sou tímido. Ah, o Espírito Santo te pegou. E quando ele te pega é diferente. Então você vai fazer o que você não queria fazer. Entendeu? Quando o Espírito Santo chegou na jumenta, ela falou. Ele disse, Balão, não mexe não, porque tem 2 anjos aqui, se nós adiantar, ele morre. Usou a boca da jumenta. Então não dá para entender quando o Espírito Santo ele quer agir. Não dá para compreender. Mas ele te prepara para o dia da guerra, ele te prepara para a batalha, ele te prepara para tudo. Entenda, uma das coisas que nós não podemos perder, a intimidade com ele. Todos os dias você vai acordar e vai dizer, bom dia, meu amigo Espírito Santo. Invade a minha casa, invade o meu quarto, invade a minha vida, Senhor. Se o Senhor não invadir essa vida, não deixe espaço para o diabo, Senhor. Porque essa vida não serve para servir ao mundo, mas essa vida, eu já dobrei o joelho e confessei que essa vida é do Senhor. Porque a tua palavra diz, se com tua boca confessares que o Senhor é o teu Deus, se tu dizer que Ele é o Todo-Poderoso na tua vida, eu farei milagre, transformarei a tua história, escrever uma nova história sobre a tua vida. Entenda, quando você caminha com o Espírito Santo, Ele começa a te dar pensamentos, Ele começa a te dar ideias, Ele começa a direcionar você por caminhos que você nem imaginava, caminhos que vai dar certo. Quando você caminha com o Espírito Santo, Ele vai colocar pessoas certas do teu lado, pessoas certas. Tem pessoas que vai chegar na tua vida que você vai dizer, como foi que essa pessoa chegou? Fica tranquilo. Quem é o teu amigo?
Quem é que te apresenta? E o Senhor diz mais: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem tentará? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Ele vai dizer assim: fica tranquilo, porque eu, o Senhor, justifico você. Vão falar de você, vai, mas ele vai dizer: eu te justifico. Um dia Miriam e Arão se levantou contra Moisés. Foi eu que fiz a reunião e disse: acaba com isso, porque Moisés é meu amigo e Moisés tem intimidade comigo. Moisés anda comigo. Moisés tem fome da minha presença. Moisés é meu amigo e não adianta, com Moisés ninguém mexe. É desse jeito, ele começa a cuidar de você. O inimigo prepara a cilada, ele faz você sonhar e diz assim: meu filho, hoje você vai sair de casa mais tarde. Hoje você vai fazer assim. O inimigo prepara uma cilada contra você e ele vai dizer: meu filho, hoje eu vou te dar livramento. Ele começa a revelar para você. Tem tanta gente aqui da igreja que tem tanta experiência com Deus, e quando começa a contar, eu fico feliz, eu fico alegre. Por quê? Porque é sinal que pessoas que têm comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoas não, que estão preocupadas o tempo todo para saber da vida do como é que está a igreja, como é que está assim, como é que está fulano, como é que está ciclano. Mas tem pessoa não, que está aqui o tempo todo, sabe o quê? Pastor, estou apresentando a igreja. Pastor, estou orando pelo Senhor, pela sua casa. Pastor, eu estou orando pelos pedidos de oração que está lá em cima do altar, pastor. Eu estou orando pelos pedidos de oração que está na live. Eu estou orando pelos pedidos de oração que está no caderno. Pastor, eu estou orando, pastor, pela construção da igreja. Eu estou orando pelos novos convertidos, pastor. Ei, eu quero dizer para você: se prepara, porque o teu ministério vai ser muito grande, rapaz. Se prepara, porque você não vai ficar só nessas orações e intercessões, não. Deus vai preparar um ministério de poder, de unção para você. Ei, quando você foca no reino, quando você consegue só enxergar o reino, Deus, ele prepara coisas grandes para você. Talvez você está dizendo: eu não mereço, mas Deus está dizendo: eu te escolhi para ser diferente. Você será o remanescente no meio da multidão. Você será os Gideões no meio de Israel. Você será Sansão no meio dos filisteus. Você será o Davi no meio dos 7. E eu mostrarei que eu estou contigo. Eu estou com Abraão, estou com Isaac, estou com Jacó. José tinha 11 irmãos, mas com José o negócio era diferente. Deus está dizendo para você: não é por acaso, mas é porque eu tenho uma chamada e eu te separei para algo muito grande. Os irmãos de José representam a tribo, mas José representa em outro país um dos maiores governadores de todos os tempos. Deus, ele não vai deixar as coisas de qualquer maneira. Tem gente que está perdendo tempo dentro da igreja, tem gente que está focado. Não perca tempo. A igreja não é para perder tempo, para saber da vida de A, de B, de C. Não é para isso. Você nunca vai crescer quando você está preocupado com A, com B, com C. Você nunca vai crescer. Você não vai chegar a lugar nenhum. Isso é um conselho de pastor. Talvez eu esteja aqui hoje, talvez amanhã não esteja, mas acata esse conselho. Quer crescer? Esquece da vida do teu irmão, ora por ele. Está passando um problema, ora por ele. Você só vai demonstrar que tem uma presença dentro de você quando você começar a interceder por pessoas que estão passando situações. O Espírito Santo só vai conhecer você quando você realmente tiver 3 horas da manhã orando por alguém que você nem conhece. O sinal de um missionário, quando ele começa a orar porque ele não conhece. Só é missionário, só chancela a chamada de missionário quando você está orando por quem você não conhece. Como é que é isso, pastor? Ele está aqui, mas ele quer ir para a África. A fome e a sede é muito grande de pregar para pessoas lá. Para quem? Ele não conhece, ele não sabe, ele quer. Apenas ele quer pagar um preço para salvar almas. E já começa no quarto, 3 horas da manhã. Não começa na África, começa dentro do quarto. Começa 3 horas da manhã, quando ele está intercedendo. Ele se levanta simplesmente para orar por quem? Por ele? Não, as causas dele Deus já conhece. Ele está orando por outras pessoas.
e dizendo: a minha causa é pequena, mas tem pessoas que têm causas maiores. Eu quero apresentar, Senhor, meu Deus, a vida de alguém agora, Senhor, que eu não sei onde é que está, mas está debaixo de uma ponte, está sofrendo a morte de um ente querido. Pessoas que nesse momento não tem comida na mesa, Senhor, está faltando dentro do armário. Pessoas que simplesmente perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe. Pessoas que estão nas drogas e querem ser libertos. Ei, é o primeiro sinal que é um missionário de Deus. Então se prepara, porque é questão de tempo de Deus abrir uma porta para você pregar a palavra. Deus te conhece. Você não nasceu errado, é a presença que é muito forte dentro de você. Você nasceu diferente, você foi separado e escolhido pelo sangue do Cordeiro. Quando ele diz para Jeremias no capítulo 1: Jeremias, não diga que você é criança, eu te conheço. Antes que você nascesse, eu te separei, te dei como profeta para as nações. E Jeremias começa a profetizar. Para quem não conhece, começa a orar porque não sabe quem é. E simplesmente ali começa uma chamada que nem Jeremias entende. Jeremias, é a tua missão. Aí ele diz: eu sou criança. Não diga eu sou criança, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Não diga que você é pequeno. Gideão também disse: a minha tribo é a menor, e da minha casa eu sou o menor. Eu sou, sabe, aquele desprezado. E o Senhor está dizendo nessa noite: a história que o Espírito Santo está escrevendo, não duvido do que Ele é capaz, porque Ele está fazendo. Se prepare para a surpresa que Deus vai fazer. Também eu quero dizer para você: chegou o momento de nós orarmos pela madrugada e dizer assim: Senhor, eu não quero mais falar essas línguas, eu quero que o Senhor renove as minhas línguas. Chegou o momento de renovar minhas línguas, Senhor. Não tem aquele negócio de aprimorar, né? O meu português é bom, mas chegou o momento de agora de aprimorar. Eu não quero falar só português, eu quero falar inglês. Chegou o momento de dizer: Senhor, eu não quero só falar línguas estranhas, eu quero falar em mistério. Eu quero ter dom de revelação das línguas, Senhor. Eu não vejo mais crente assim com fome da presença de Deus. Eu vejo crente que quer sentar num banco, simplesmente quer dizer assim: Senhor, manda aí, Senhor, milagre daí em cima, que eu estou aqui sentado só esperando. E Jesus é garçom? Não. Mas se você tem fome da presença, se prepara para um milagre, porque tem gente que está perdendo tempo. Eu não estou aqui para perder tempo, eu não estou aqui simplesmente para passear. Toda vez eu digo: Senhor, se eu subir ao altar, mais uma oportunidade de eu guerrear com o diabo e dizer para o diabo que nessa noite, mais uma vez, ele perdeu. Se levanta somente para cair, porque o Deus que me levantou, Ele me dá autoridade para isso nessa noite. E Ele está dizendo para a tua casa, para a tua família: fica de pé em nome do Senhor Jesus. Deus está preparando um milagre para você. A tua casa não ficará nas drogas, o teu filho não ficará desviado do jeito que está aí aprontando. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus te escolheu como profeta. Chegou o momento de você viver milagre, mas eu quero que você se determine a viver o milagre. Viva por fé e não por vista. A metade dentro de casa está dizendo: vai dar para o que não presta. Mas o Espírito Santo já mostrou que ele está com a Bíblia na mão. O Espírito Santo já disse que vai fazer um milagre. Chegou o momento de você viver pela promessa que Deus fez, pelas revelações que Deus já determinou, e não simplesmente pelo que os outros estão falando. Será que mais vale o que o Espírito Santo fala ou que o homem fala? Será que o homem tem razão ou o Espírito Santo está certo? O meu amigo sempre está certo, e eu darei ouvido ao meu amigo sempre. Nessa madrugada ele me deu uma revelação. Nessa madrugada, por volta de 4:30 da manhã, eu estava dormindo e ele me deu uma revelação. E ele começou a dizer: meu filho, eu quero que você faça assim, faça assim, faça assim. Começou a dar as diretrizes como eu deveria fazer, sobre situações dentro do ministério. Chegou o momento de uma grande mudança sobre esse ministério, porque o Espírito Santo, ele está decidido a trazer pessoas espirituais. Chegou o momento de você orar mais, porque Deus, ele quer te usar de uma forma sobrenatural. Chegou o momento de você descer pela madrugada e acabar com esse sono e dizer assim: não, espera aí,
Não acaba com esse negócio de dormir. Coloca o despertador lá, mesmo cansado, mas você vai descer 3 horas da manhã. Você vai descer pela madrugada. Deixa de preguiça, rapaz. É melhor uma vitória cansada do que uma preguiça, de que uma derrota, sabe? De perna pro ar. Nada. Eu vou fazer o culto de ação de graça. Mesmo cansado, eu vou fazer o culto de ação de graça. Porque o Senhor me separou para vencer. O Senhor me determinou e disse que eu vou chegar. E Ele diz mais: o diabo vem por um caminho, mas ele volta por 7. Que é isso, Senhor? Ele vai sair perdido, meu filho. Ele não vai encontrar nem o caminho de casa, porque os anjos estão com a espada desembanhada, afiada, e dizendo: diabo, nessa casa você não fica, nessa família você não fica, porque é uma presença que está invadindo. 120 crentes está reunido querendo uma presença diferente. Qual? Aqui Jesus prometeu. Jesus disse: não sai de Jerusalém até que sejais revestido de poder. Tem gente que está fazendo teologia, se capacitando no conhecimento da palavra. Ok, tudo bem. É bom ter conhecimento. Mas entenda que estudo não vai substituir a oração de 3 horas da manhã, a graça que desce lá, que só o Espírito Santo dá. É importante nós ler a Bíblia, mas orar é melhor. Pastor, não tenho tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para orar? Tenho, então ore. Não tire seu tempo para ler. Você tem que decidir. Pastor, só tem um tempo, qual? Ler ou orar? Orar. Ore. Porque o Espírito Santo ele vai até ensinar a ler, né, irmã Maria? Ele ensina a ler ou não? A senhora não é a primeira que me conta isso. Eu já ouvi 3 pessoas. Eu lembro que quando era pequeno, minhas orações eram o seguinte: Espírito Santo, eu não vou estudar para a prova. E eu encontrei um doido igual a mim. O Senhor vai me ensinar, porque eu só vou ter tempo para orar. Ok? Ok. Vou tirar meu tempo de estudar para a prova e eu vou orar. Ok. Eu tirava 9, tirava 10, tirava 8. Não dá para entender. Eu lembro que eu chegava na prova, não via nada, não via do resumo que aí a professora dava. Eu chegava lá e de repente eu fazia a prova. Samuel não está aqui não, né? Jesus do céu, bota Samuel. Pode falar. No meu curso de enfermagem, eu nunca estudei para nenhuma prova de nenhuma cadeira. Irmã, eu convidava o Espírito Santo e eu digo: seja feita a vontade do Senhor. E hoje eu sou formada para a honra e glória do Senhor. Está vendo você? Quem tem intimidade com o Espírito Santo, ele sabe o que eu estou falando aqui nessa noite. Ele vai te abrir portas que você nunca imaginou, rapaz. Ele vai te dar inteligência que você nunca pensou. Quando eu era pequeno, tudo que eu orava, eu dizia: Senhor, me dá inteligência, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Senhor, me ensina aquela prova que eu vou fazer. Oxe, eu fazia a prova tranquilo, ia lá, fazia a prova, tirava uma nota boa. Obrigado, Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, o tempo todo. Senhor, orei muito, batismo no Espírito Santo. Eu demorei muito a ser batizado. Vixe, uma tortura. E não vai falar mais em língua não, e não sei o que. Meu Deus do céu. E agora, eu sou crente, eu não sou desviado, estou direto na igreja e esse negócio não acontece. Demorou. Eu acredito que eu passei acho que eu passei mais de 5 anos ser batizado. Eu digo: pronto, se eu não for batizado agora, eu não sei não. Eu acho que eu não vou para o céu não. Ele já decidiu que eu não vou para o céu. Eu pensava isso. Ele não quer negócio comigo. Ele não deixa eu falar em línguas, né? Demorou esse negócio, eu orava. Eu via meu amigo falar em línguas e eu ficava dizendo: oxi, e por que eu não falo? Porque ele fala e eu não falo. E a língua dele era bonita, rapaz. Um menino de 14 anos. E ele entregava mistério, entregava meio mundo de coisa. Eu digo: rapaz, eu quero ser igual a ele. E aquilo me inspirava, me deixava doido. Eu dizia: eu quero a mesma coisa, eu quero a mesma coisa que ele tem. E eu ficava. Eu ia para a casa dele para saber o que era que ele fazia, para poder... eu ficava lá, né, pertinho dele. E o que ele fazia, eu ficava curiando para poder aprender como é que era aquele negócio, né? Um menino muito crente. Um menino crente, meu Deus do céu. Eu acredito que até hoje a imagem dele está na minha mente, a imagem dele, né? Eu acho que o nome dele era Hélio, né? Eu acho que era.
E aquele menino tinha uma presença muito forte, muito forte. Aquele menino era bonito, parecia rosto de anjo. Aquele menino era diferente demais. Eu olhava para ele assim, ele não falava de menina, ele não falava de nada do mundo, só falava de Bíblia, o tempo todo Bíblia. Perguntava as coisas da Bíblia, o menino sabia. Era coisa incrível. E aquilo me deu uma inspiração muito grande para poder, eu ter essa mesma fome. Aquilo eu fui aprendendo. Deus, ele vai te colocar para andar com pessoas que têm fome tanto quanto você. Se prepara, Deus vai selecionar tuas amizades. Deus vai separar amizades verdadeiras que Ele quer andando contigo. Sabe por quê? Por conta de algo muito grande que Ele tem contigo. Mas entenda, sem a presença de Deus não adianta. Um dia Marco Feliciano disse que um dia ele começa a orar. Ele disse: Senhor, me usa como o Senhor usou Billy Graham. Me usa como o Senhor usou Benny, como usa Benny. Senhor, me usa. Se o Senhor tem algo comigo, então me usa. Porque ele pregava. Até então as pregações dele eram uma pregação qualquer. Um certo dia, você vai ver o testemunho dele. Ele disse que está no sofá. E quando ele está de joelho naquele sofá, ele está orando. Amém? Quem está ouvindo aqui? E ele disse que quando está no sofá e está orando, disse que vem uma luz muito forte através da janela. E aquela luz vem, bate nele e dá uma queda nele, que ele cai lá. Ele passou lá, ele ficou desacordado por um bom tempo. Muito tempo ficou desacordado. E tudo bem, ficou desacordado. A mulher dele tentou acordar ele, não acordou. E ele ficou ali. Tudo bem. Colocaram ele para pregar na semana seguinte. Quando ele começou a pregar, quando ele estava pregando, de repente, ele no meio da pregação, ele faz o quê? Levanta a mão. Quando ele levanta a mão, a igreja todinha cai no chão. Não dá para compreender. E daqui a pouco ele baixa a mão de novo. E aí o pessoal, por muito tempo, se recupera. Na outra semana, Marco Feliciano está pregando. Levanta a mão de novo sem perceber. Quando levanta a mão, o povo cai no chão. E daqui a pouco proíbe Marco Feliciano, depois de muitos cultos, proíbe ele pregar. Porque diz que ele está com espírito de feitiçaria. Por quê? A gente acha que o poder das trevas é maior do que o poder da luz. A pior besteira é nós acharmos que o Satanás tem força. Não. Quem tem poder e autoridade é o Espírito Santo. Quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Quando a presença está, a cura, a milagre, a revelação, a poder, línguas estranhas, interpretação de línguas. Ele cuida do órfão, da viúva e do necessitado. Você crê? Eu quero nessa noite aqui, pessoas que querem ser batizadas do Espírito Santo, eu quero orar pela sua vida. Você que acredita.